Vamos fazer uma dinâmica bem simples de 3 respirações profundas, no sentido de para quê, né? No sentido de que a gente, com a correria do dia a dia, com as rotinas, as preocupações e tudo mais, às vezes a gente acorda e dorme numa sintonia muito acelerada, né? Ou às vezes, muitas vezes, um pouco distante da profundidade, assim, né? Do nosso sentir. Então, eu gostaria de pedir para a gente fechar os olhos, inspirar profundamente pelo nariz, bem forte, e soltar pela boca. Isso já dá uma tranquilidade, uma sensação de estar aqui agora, nesse momento, que é essa a ideia, né, da gente poder aproveitar aqui esse momento. Então, quem for ver gravado isso novamente, também faz a respiração de novo. E solta. E sente essa presença que está aqui, para a gente poder prestar atenção e conseguir consumir esse conteúdo da melhor forma possível, para a gente poder transformar os nossos negócios, né? E não basta a gente viver nosso dia de cada vez, né? Como também a gente viver de forma muito mais intensa para que ele tenha prosperidade, né? Então, por isso que a gente pede sempre esse estado de presença. Então, o que é que a gente vai fazer hoje aqui? Trazer uma ideia aí um pouco dessas habilidades mais humano-organizacional para a gente poder conectar propósitos. E aí, isso tem tudo a ver com empreender, né? Então, a gente vai trazer aqui sobre empreender, só que dentro desse olhar, que é muito mais simples, né? Porque ele está muito relacionado ao nosso sentir. Então, é isso que a gente vai trazer aqui agora, né? Então, eu gostaria de que cada um fizesse um exercício, e aí pode dar esse tempo de 1 minuto, 2 minutos, né? Então, a ideia aqui é a gente poder entender quais são as memórias que fazem nosso coração vibrar, que fazem a gente ficar feliz. E fazer uma lista disso. Essa é a ideia. Por que listar? Porque tudo que na cabeça, ele é falho. Ele pode ser, inclusive, manipulado por a gente mesmo, né? Nosso pensamento, ele é meio medonho. Então, a ideia aqui é a gente poder registrar. Então, vamos registrar quais são as memórias que fazem nosso coração vibrar, que fazem a gente sorrir, fazem a gente ter felicidade. O que são? Coisas que aconteceram em nossas vidas, que foram tão boas, que vibram no nosso coração, que a gente gosta de contar, que a gente tem lembranças. Pode ser com pessoas, ou sozinha, ou em alguma situação, algo da família, o que seja. Por quê? Porque esse cenário, essa memória, ela diz muito se a gente parar para refletir nela. Então, por isso que vale a pena a gente parar, pensar. Se tiver tempo para ver foto, olhar no Instagram lá, coisas também felizes e tal, isso ajuda demais. Por quê? Porque é aí, esse ponto que é a essência do empreendedorismo. É esse ponto que tem a ver com o que você deseja, né, empreender. Talvez você diga assim, nossa, mas que loucura isso, porque para mim, a memória que mais vibra no meu coração é o nascimento do meu filho. E eu tenho um talento de fazer bolo. Como é que isso? O que é que isso tem a ver, né, para eu empreender? Eu vou empreender, então, com o nascimento do meu filho? Não, não é isso. A gente está falando da essência. Porque talvez o seu fazer bolo seja um fazer bolo dentro de uma comunicação de nascimento, de novo, de filhos, de criança, de temáticas, N coisas que essa memória vai poder trazer para você dentro de outras percepções que a gente vai buscar hoje. Então, qual é a ideia? Listar aqui as memórias, porque a gente vai resgatar elas de novo, tá certo? E aí a gente já vai começar olhando para o empreender desse jeito, nesses círculos. Porque a ideia aqui não é a gente falar sobre a história do empreendedorismo,
nem trazer a parte econômica, por mais que eu vou falar também um pouquinho dessa parte econômica, mas trazer aqui o empreender é trazer o seu propósito. Principalmente responder o porquê você faz o que você faz. Se não faz sentido para você o que você faz, esqueça. A gente vai construir aqui um novo jeito de você empreender. Ou a gente vai ressignificar aqui o jeito que você já empreende e dar aquela sacada, aquela virada que você precisa para o seu negócio dar uma chacoalhada. Um faturamento melhor, uma comunicação melhor, um nicho melhor. Isso quer dizer que você pode trazer pessoas novas para o seu negócio, né? Então, como é que a gente vai pensar isso? Pelo propósito, pelo o sentir, pelo que eu sinto. A gente vai construir nesses ciclos, e eu vou te ajudar a você responder a todos esses ciclos e a gente descobrir qual é o teu negócio através de toda a tua vivência, de tudo que tu já viveu, de tudo que tu já conhece na vida. Não tem coisa melhor do que nossas experiências, né? Então, a partir disso tudo, a gente vai construir, vai entender o que é teu negócio, qual é a missão dele, assim, para que ele veio, tipo assim, quem eu sou nessa fila do pão, é meio isso que vai rolar aqui também, e também qual é um dos teus maiores diferenciais, assim, tua vocação, que a gente chama, que é tipo, o que é que faz você ser único nesse papel aí de empreender que você vai empreender. Isso é tão importante, tão importante, tão importante, porque você já notou que o mercado está cheio de gente empreendendo. Mas sabe o que é que destaca bastante os nossos negócios? É o porquê a gente faz. O porquê a gente faz o que faz. Porque se não faz sentido para a gente, não vai fazer sentido para muita gente. E às vezes a pessoa vai comprar você para lhe ajudar, porque é um amigo, ou vai comprar de você, ou consumir seu serviço, porque uma pessoa lhe indicou. Mas isso não enche bucho, né? Então, a gente precisa realmente entender por que eu faço o que faço, para eu poder me tornar neutra e muito mais abundante dentro do mercado que eu for atuar. Então, eu vou saber falar. Eu vou saber botar lá no Instagram o que é que eu faço. Eu vou saber contar para as pessoas. Eu vou saber aonde buscar recurso. Eu vou saber aonde eu vou buscar cliente. Porque eu sei o que eu faço. Ele, para mim, tem um sentido muito maior, certo? Então, é isso que a gente vai fazer com essas bolinhas. Prontas? Papel, caneta, super importante. Nada sem registro, porque a pior coisa do mundo e o que faz os negócios fecharem é que os empreendedores acham que tem cabeça. A gente não tem cabeça, a correria é muito grande, ainda mais a gente mulher, ó, filho. A hora que eu tenho filho, eu estou no Brasil, eu fico sofrida mais ainda, porque a saudade consome minha memória. Então, tudo que a gente precisa é registrar, para um dia a gente voltar lá no caderninho, saber como fazer de novo, porque a gente tem direito de errar, não tem? Então, pode ser que o negócio não dê certo, ou a reviravolta que a gente deu não deu certo, mas eu vou lá, pego lá o que Mayara falou, e refaço, e sigo, e vou fazer de novo. Então, caderninho, lápis, para a gente poder começar, tá bom? A gente vai fazer essas 3 entregas, como eu disse, né? Quais são o que é o teu negócio, qual é a tua missão, né? Esse engajamento todo aí que o pessoal fala tanto, né? Engajamento, pronto, é isso aí, gente. É a missão. E a vocação, que é o que move isso aí, né? O que é que faz tu caminhar aí, né? O que é que faz você ter tesão de acordar todo dia para ir-se embora para esse negócio? É por aí que a gente vai começar, tá? E um dos maiores objetivos que a gente tem aqui é impulsionar vocês a empreenderem de forma consciente, tá? Não dá para eu ensinar aqui o que é uma gestão de negócio, certo? Não dá. Gestão de negócio ele é muito mais amplo e você precisa conhecer muito o seu negócio para você saber gerir ele. Então, se o seu negócio ele ainda é recente, esquece. Trabalha na maturidade dele, que você vai aos poucos estudando e conhecendo outras ferramentas para poder gerenciar seu negócio. Aqui a ideia é a gente ter, de fato, um modelo que dê certo. Porque se nem deu certo, por que tu está pensando em gerenciar? Ainda não tem um negócio e pretende ter um negócio, esse é maravilhoso. Por quê? Porque você vai fazer
o processo acontecer através do seu próprio sentido, das suas experiências que você viveu. Beleza, eu posso ser jovem e não tenho experiência ainda de negócio, mas eu garanto que você tem experiências com celular, que você tem vontades, desejos, isso também entra aqui. Outra coisa também que é muito legal aqui é que possa ser que você descubra que talvez o seu negócio não é muito empreender, mas se colocar dentro do seu propósito em alguma organização, em alguma empresa. Então, só o fato de você entender que o negócio que vai gerar aqui nessas 3 bolinhas, ó, tá vendo? Aqui, ó. Esse fato aqui, disso aqui gerar para você, mas que na verdade possa ser, não seja um negócio que você não deseja, isso aqui vai te levar para o mercado. Então, aonde eu vou procurar? Aonde o meu propósito se encaixa? Porque não adianta você querer, né? Vamos dizer, pescar e tá indo colher, né? Não combina. Então, aqui, até para procurar emprego, você também precisa desse processo do propósito. Então, empreender na vida, tá? Um ato consciente. Se isso vai virar um CNPJ ou não, eu vou até mostrar isso aqui para vocês no final. Ok. Se não for um CNPJ, você se coloca isso para o mundo em outra empresa, maravilha, porque isso aqui é que vai te estruturar, tá bom? Então, ele é para esse tipo de consciência. Então, ações, comportamentos, projetos, negócios, você vai descobrir um novo jeito de se colocar no mundo. É tipo, Sandra para o mundo. Como é Sandra publicamente para o mundo? É assim, ponto. Entende? É isso que a gente vai chegar. E isso ó, é muito mais fácil ó, de você comunicar, conseguir as conexões, falar com as pessoas, conseguir cliente. Isso é muito, muito mais fácil através do propósito. Vocês vão ver, vocês vão sentir depois. Agora, deixa eu só ajustar aqui. Outra coisa, respeitar a cultura do trabalho. Muita gente que trabalha em empreendedorismo adora colocar pontos como se fosse assim, situações prontas, que é preciso você se adequar, certo? E então, aqui não é essa ideia de se adequar, ao contrário, é respeitar essa cultura que se tem do seu meio, do seu processo, e através dessa originalidade é que você vai fluir, tá? Outra coisa que é estimular o autoconhecimento da pessoa e a comunicação dela com esse sentir, é sentir mesmo, gente, pega aqui no peito, é sentir mesmo, que vai ser o diferencial. Falar com paixão, fazer com tesão, né? Isso é que faz a gente, né, estimular a vida, assim, dar aquela vontade, aquele gás. Outra coisa também que é um objetivo aqui, que vocês vão sentir, que é propor a gente co-criar novas ações em harmonia aí com o meio que você vive. Talvez seu negócio seja bem mais local do que você imagina. Ou o que você busca, ele está muito mais próximo do que você imagina. Então, é enxergando esse seu entorno, sua vivência, que você vai conseguir também descobrir aqui dentro dos objetivos. Ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai fazer. Lembra daquela listinha das memórias? Certo? Pega lá todas as memórias e identifica qual delas tem a ver com algo que você já trabalhou, com algo que você já prestou atividades, ou fez um voluntariado, ou fez uma ajuda para uma amiga, mas que está ligado ao seu talento, está ligado a uma atividade que você realiza, certo? Qual dessas, marca lá com um xizinho, porque você vai precisar olhar para elas dentro desse círculo que a gente combinou, certo? Então, essa é uma atividade. Primeira coisa, fez a lista das memórias. Segunda coisa, identifica nessa lista qual delas valeram a pena e que estão totalmente relacionadas a seus talentos, as atividades que você já exerceu, ok? Faz um xizinho, reescreve no lado, marca com uma corzinha, ok? O próximo exercício, que é o outro ciclo.
o outro círculo, né? Que é o círculo do lado esquerdo, que vocês viram. O que as pessoas admiram na sua iniciativa? Uma boa forma de a gente pensar isso é quando alguém diz assim, chama a Sandra, que ela é ótima nisso. Eu não sei fazer isso, mas Sandra sabe. Sabe coisas assim que as pessoas chegam para você com uma referência? Pronto. Isso é muito importante a gente entender aí nesse ciclo. Por quê? Isso é uma forma que as pessoas têm de admirar. Mas também a gente tem, muitas vezes, experiência das pessoas elogiarem diretamente as coisas que a gente faz. E não importa se o que você faz é algo que você trabalha, que você já empreende, ou que você ainda quer empreender. Não se prenda a essa caixinha. Se prenda às suas atividades, a tudo que você faz. Por quê? Se por um acaso você é elogiada por bordar bem, não quer dizer que seu negócio vá ser bordado. Mas quer dizer que a manualidade, ela é algo que é reconhecido em você. Então, é algo que você pode colocar ali como uma forma de diferencial, entende? Então, esse é o campo do diferencial. Então, mais uma listinha. Coloque lá as coisas que as pessoas reconhecem em você. Coloque lá as coisas que as pessoas elogiam de você. Uma boa forma da gente pensar é tudo que eu faço com minhas mãos, que eu faço e não sinto o tempo passar, que eu faço e as pessoas elogiam, que eu faço e me sinto bem com isso, certo? Esses são alguns pontos. Isso é muito, muito importante, porque esse é o campo do diferencial para o seu mundo dos negócios. Ou dos negócios de forma geral, desde uma entrevista ao empreendimento, a como você vai comunicar esse empreendimento, certo? Eu queria trazer aqui, rapidinho, uma questão sobre empatia. Por quê? Porque a gente agora vai olhar para o mundo, a gente vai olhar para externo, a gente não vai olhar mais para o nosso interior, né? O que reconhecem na gente, a gente não vai falar da gente agora, a gente vai falar do mundo, lá de fora. E tem esse termo aí que muita gente fala sobre empatia, que dizem que é se colocar no lugar do outro, né? Eu não acredito muito nisso, porque tem situações que é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, e que basicamente a gente ficar em silêncio e estar presente com o outro já é o suficiente. Não é necessário a gente precisar se colocar no lugar dele para ter a determinada empatia. Porque a gente sente pelo outro quando dói, né? A gente sente pelo outro quando se alegra, a gente sente pelo outro muito do que se vive, pela própria reprodução humana, né? A própria compaixão. Então, a empatia, ela nos ajuda a viver melhor dentro de uma sociedade, né? Então, a gente nunca teve uma sociedade tão doente, né? Julgadora, com muitos processos de dualidade, sabe? Tipo, certo e errado, bom e ruim, feio e bonito, sabe? São coisas, assim, muito agressivas para nós humanos. Então, a gente tentar trabalhar, exercitar esse processo da empatia, ajuda a gente a olhar para o mundo. Então, ajuda a gente a trabalhar em equipe, a gente comunicar com as pessoas, a gente vender, a gente se destacar numa entrevista de trabalho, a gente conseguir um recurso em um projeto específico, né? A gente consegue trabalhar a empatia, levar muito dessa valorização do indivíduo, né, junto com a gente. Então, a gente acaba que aprecia muito o ser humano por si só, pela sua própria fragilidade, né? Somos muito frágeis. Então, pela sua motivação, pelo seu medo, pelo que você é forte, pelo que você tem fraqueza, que você tem ainda a desenvolver, tudo isso a gente se aprecia, né? A gente troca. Então, isso é algo que é muito importante a gente pensar agora para a gente ir lá e refletir no que o mundo precisa. Hoje, o que o mundo precisa? Em que o seu negócio, se já existe, vai afetar o mundo? Vai melhorar o mundo? Ou, se ele não existe, você já pensou no que você deseja empreender? No que isso pode acontecer? No que pode reverberar para o mundo?
E mundo, quando eu falo, é todo o seu entorno. Pensa desde o lixinho que você vai gerar ali na sua casa, no seu ambiente, né? Onde você for realizar seu trabalho. Pensa nas pessoas que vão ser impactadas por aquilo, é negativo ou é positivo, né? Não tem como a gente se separar do mundo. Não tem como me separar do rio que está no meu lado. Não tenho como me separar do meu vizinho, né? Eu não tenho como não fazer as coisas para o mundo e isso não reverberar em mim. Porque o pouco que eu faço ali volta para mim, né? O mundo, ele é sistêmico. Sabe o que é sistêmico? Que tudo está misturado dentro de um camburão. É uma sopa. Então, a gente precisa olhar para o mundo de uma forma para ter essa empatia, entender o que precisa. E se diante do que eu desejo, do que eu quero, do que eu busco que esse mundo precisa, aonde eu estou ajudando? Aonde eu estou fazendo diferente? Perceba que esse é o círculo do lado direito. E ele vai fazer uma interseção com o que as pessoas reconhecem em você. Olha que maluco. Imagina que os pontos em comuns que as pessoas reconhecem em você, com os pontos em comuns do que você acha que o mundo precisa, ele é o teu negócio. Tu criou o teu negócio só refletindo sobre isso. Tu imagina que maluco isso, né? E olha, eu já faço esse mapa há muitos anos, e surgem negócios incríveis, startups incríveis, né? O meu próprio negócio também surgiu de um trem desse, né? Então, livre-se das caixinhas e pensem agora só no que o mundo precisa. E eu vou dar uma força para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, mas isso aqui se chama ODS 2030, ou seja, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que foi co-criado com a ONU, as Nações Unidas, com todos os líderes do mundo. Isso quer dizer todos os presidentes e tal. Lá em 2015, reis, líderes de governo, né? Então, todos se reuniram e foram falar, bater um papo sobre o mundo. E dizer, ó, o mundo precisa que a gente una forças, porque muita coisa está acontecendo e está afetando as pessoas. Muita coisa daqui pode acontecer e exterminar o ser humano do mundo. Já imaginou que nem os dinossauros? Não é só história não, gente, é verdade. E são exatamente 17 objetivos que chegaram dentro de uma conclusão que precisa olhar e olhar com carinho para fazer algumas ações. Então, tem algumas coisas que vocês, nos últimos 5 anos, andam escutando muito por aí. E sabe por quê? Porque é ODS. Porque é um desses 17 objetivos aqui, que são justamente objetivos que o mundo precisa. A gente pode colocar isso no nosso negócio também. Já imaginou? Então, por exemplo, nos últimos 5 anos, uma coisa que a gente escuta muito, sabe o que é? Sobre gênero. Girl Power. Mulheres poderosas, empoderamento de mulher, redução da violência doméstica. Tudo isso se chama discussão de gênero, né? E isso é ODS 5. Olha ela aqui. Porque a ONU disse, a gente precisa das mulheres na economia. A gente precisa que as mulheres sejam valorizadas. A gente precisa que a igualdade aconteça para a mudança no mundo ocorrer. A economia só vai mudar se tiver o olhar feminino. Tudo isso, gente, está dentro desse objetivo. E por isso que a gente tem discutido muito sobre gênero. Assim como energia limpa, assim como a questão das desigualdades. Então, quando a gente fala da homofobia, quando a gente fala em questão do movimento negro, tudo isso faz parte também desse contexto. A gente sobre, por exemplo, as águas, os oceanos, que é a vida submarina aqui, ó, objetivo 14. Não sei se vocês sabem, mas a gente só respira porque o oceano existe. Ele promove um processo químico que gera o oxigênio e por isso a gente enche os pulmões e a gente vive, porque sem oxigênio a gente não vive. Quem teve Covid aí sabe, né? Porque eu tive Covid e eu sei que falta, viu? Falta oxigênio. Aí não podem brincar com isso, né, minha gente? Jesus. Mas
tirando as brincadeiras à parte, esse oxigênio vem do mar. E aí se descobriu que muitos mares no mundo estão se oxidando, assim, ficando ácido. E isso diminui a oxigenação no ar. Isso pode afetar a nossa respiração. Então, algumas coisas aqui, não para assustar, mas sim para dizer que tem vários objetivos, ó, aí no caminho, que vocês podem olhar. E daqui podem surgir negócios, ou podem surgir diferenciais, ou podem surgir um olhar mais especial para poder trabalhar, né? Se colocar dentro, inclusive, de algo que esteja perto de você, de que você saiba fazer isso, né? Aqui mesmo, ó, tem um consumo responsável, que é muito bom para os artesãos que trabalham com reciclagem. Então, ó, tem muita coisa por aqui por dentro, vale a pena dar uma olhada. Quem trabalha com estética, massagem, né, a medicina alternativa agora como terapia holística, reiki, tá aqui, ó, na saúde, no bem-estar, beleza? Quem quiser saber mais, vai aqui, ó, nesse link, naçõesunidas.org/pós-2015, ok? Isso é só uma ideia. Agora a gente vai para o círculo de baixo. Tudo isso vocês vão registrando, tá? Num tempo que vocês tiverem aí durante o dia ou amanhã, registra isso, que agora a gente vai para o terceiro ciclo, que é o ciclo de baixo. O que você ama fazer? Veja como é diferente. Não é o que as pessoas dizem que você é bom, mas sim o que você gosta, o que você faz. Que você faz com bom gosto, assim, aquela boa vontade, sabe? Sem reclamar, que você se diverte fazendo, o que é bom para você. Tem muitas coisas que transformam tudo isso, né? Por quê? Porque quando a gente ama fazer, quando a gente vibra fazer, e a gente conecta isso com o olhar de mundo, que é esse que a gente estava falando agora, perceba que a gente pode movimentar aí um grande legado. Sabe o que é legado? Essa construção de futuro? É tipo, quando eu estiver lá velhinha, dizer assim, o quanto eu fiz, né, na vida, minha história, o que eu construí, o que eu deixei aqui para as pessoas, né? Então, é isso, é você ter satisfação de vida no decorrer do tempo, né? Isso está totalmente ligado ao que você ama fazer. Outra coisa também que você pode conectar com o que você ama fazer é justamente com o que as pessoas reconhecem. O que as pessoas reconhecem em você e você faz esse match, assim, você olha os pontos em comum, ali vai estar justamente o que vai mover você a trabalhar todo dia. É aquilo que vai fazer você, tipo, levantar e dizer, hoje é segunda, let's go, vamos lá, vamos trabalhar. Então, é aqui, ó, lista tudo que você vai fazer. Não tem limite, pode listar tudo que você ama fazer, tá? Inclusive coisas de lazer, porque, olha, tem muita coisa que se encaixa com o que a gente deseja fazer, né? Que a gente fica, às vezes, brincando em relação a talento, né? Mas, por exemplo, tem algumas pessoas que, se a gente fosse pensar direitinho, não existiriam muitos legados por aí, né? Se eles tivessem feito outras coisas. Né? Então, mais ou menos isso. Imagine, por exemplo, se Luísa, da Magazine Luiza, resolvesse ser dona de casa e criar os filhos, como algumas da família dela fizeram, e ela não se tornasse empresária, né? Ela não teria construído esse legado todo que é a Magazine Luiza. Então, são algumas coisas nesse sentido aí, que está totalmente a ver com a sua vocação e sua missão nos seus negócios, tá? E é o que move, é o que faz você se mexer.